Você sabia que produtividade e rendimento têm a ver com espiritualidade? Nesse vídeo de hoje eu vou te contar como eu tenho feito para multiplicar o meu tempo, sem que isso cause uma sobrecarga de estresse ou mesmo na minha agenda. Muita gente acredita que para a gente conseguir grandes resultados é importante trabalhar duro em cima de algum tema ou de alguma coisa que você quer produzir ou de algum serviço que você quer oferecer. E aí eu noto que as pessoas ficam trabalhando 10, 12 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O que vai acontecer depois de alguns meses de trabalho nessa intensidade, meu irmão? Pensa comigo. Tão importante quanto garantir uma rotina de trabalho é também preservar uma rotina de descanso. E essa é uma orientação que eu já dei para diversos estudantes que, por exemplo, estão prestando vestibular. Às vezes eles ficam naquela angústia, põem a faca nos dentes e começam a estudar os livros sem parar, sem tempo de descanso, sem momento de lazer, sem momento de reflexão e não se alimentam direito, não tomam sol, não fazem exercício. O que você acha que vai acontecer no final do ano quando esse cara estiver na prova de vestibular? Qualquer tipo de sobrecarga de estresse que esse jovem, esse indivíduo tiver, vai causar algum tipo de distúrbio. Ele pode ter um tipo de pânico, ele pode ter algum bloqueio no momento da prova. Por isso que é importante a gente conseguir organizar o nosso tempo de forma que todas as coisas sejam contempladas, para que a gente tenha um desenvolvimento pessoal sustentável. Não adianta que a gente fique trabalhando com muita intensidade para que depois, quando aquele trabalho termina, a gente acabe caindo doente. Eu mesmo já cometi esse erro algumas vezes na minha vida. Chegava um momento de férias, parece que a gente estava tão focado em fazer as coisas, depois que para tudo, a gente acaba até adoecendo, porque o nosso corpo físico e a nossa própria mente não suportam essa quantidade de sobrecarga de estresse sobre as nossas vidas. Então hoje eu vou te mostrar como eu tenho feito as minhas quebras de ciclos para conseguir organizar melhor o meu tempo. E a primeira dessas coisas é alinhar, reorganizar o seu ciclo diário. Quando eu falo em ciclo diário, eu costumo estabelecer um marco de quebra para esse ciclo ao final do dia. Vamos colocar assim, mais ou menos em torno da fase da janta. E você pode escolher o marco que você quiser, mas eu tenho estabelecido o pôr do sol do dia, mais ou menos o horário da janta, para que eu possa conversar, por exemplo, com as pessoas aqui de casa e a gente mesmo venha refletir sobre coisas que a gente fez no nosso dia, para a gente se preparar para as coisas que faltaram de fazer no dia seguinte. E para a gente conseguir manter um alto rendimento, é importante que a gente consiga descansar bem, que normalmente se recomenda que uma pessoa durma cerca de 8 horas por dia. Mas se caso for uma criança ou um adolescente, é melhor que sejam mais horas, e horas bem dormidas. Agora, um outro ciclo importante é o da semana, porque depois de um foco de trabalho por vários dias seguidos, é importante que a gente consiga parar para refletir a respeito das nossas ações. Por que estamos trabalhando tanto durante a semana? O que eu preciso fazer para me restabelecer, reorganizar minha mente, para conseguir fazer as coisas mais importantes na semana seguinte? Muita gente pensa que guardar o sábado não passa de um ritual judaico em que as pessoas fazem essa observância para conseguir ganhar algumas estrelinhas no céu. Mas não, na verdade o sábado vem para nos servir. Então a gente utiliza o sábado para fazer um replanejamento, uma reciclagem, uma ressignificação de ideias, ressignificação de propósitos, para que a gente venha na semana seguinte não cometer os mesmos erros e conseguir focar para fazer as atividades que na verdade Deus está querendo que a gente faça, que a nossa consciência tem exigido que a gente se alinhe. E quando a gente consegue atingir esse alinhamento espiritual, fica muito mais fácil da gente chegar no final de semana e não ter aquela crise de desespero. Tem gente que tem crise de pânico, depressão, porque vai começar a semana seguinte e a gente não aguenta mais trabalhar. Porque às vezes está faltando ressignificação no trabalho que estamos fazendo. E se não estamos conseguindo ressignificá-lo, se ele não tem nenhuma importância espiritual, se ele não tem alinhamento com os nossos princípios, é importante que a gente deixe essas coisas de lado. Porque Deus certamente não vai querer que a gente fique focado em fazer uma coisa que Ele não nos chamou, que nós não temos competência e nem vocação para fazer. E uma outra quebra de ciclo interessante para ser feita é aquela que ocorre mensalmente, depois de um ciclo lunar, mais ou menos 29 dias e meio. Tem um pessoal aí que eu costumo me reunir
que a gente faz mensalmente uma festa de lua nova, que é um momento um pouco mais coletivo, em que a gente reflete coletivamente sobre coisas que aconteceram no mês e sobre o que estão apontando coisas para serem feitas do ponto de vista mais organizacional, entre diversas pessoas, por exemplo, na ONG que a gente abriu no ano passado. Isso pode se referir também a um planejamento familiar e qualquer tipo de organização espiritual. É o momento que a gente para tudo para ouvir a voz de Deus, descansar aos pés dele e permitir que ele fale com a gente. Mas por isso a gente precisa parar. Não basta parar simplesmente um dia por semana. A gente tem que estar atento a todo tempo o que Deus está querendo comunicar para a gente. E para isso precisamos parar de fazer as coisas de maneira mecânica ou simplesmente por pressão. Temos que estar espiritualmente ativos, como se estivéssemos acordados espiritualmente. E antes que alguém pense que eu estou querendo incentivar algum tipo de ritual religioso chamado de festa de lua nova ou mesmo observância dos Shabás, na verdade cada um pode utilizar esses princípios e adaptar conforme acha melhor. Eu já vi muitas pessoas que sentem de Deus que precisam descansar mais no domingo do que no sábado, porque no sábado existem diversas atividades e que ele tem uma responsabilidade de executar, porque ele tem um chamado de Deus para fazer. Existem pessoas que costumam fazer uma viagem por mês para dar uma refrigerada no cérebro. Isso pode ser uma coisa interessante também para dar uma aliviada no estresse. Agora, uma outra dica interessante tem a ver com as quebras de ciclo anuais. Existem diversos marcos anuais que são grandes festas, momento em que a gente renova as nossas próprias alianças espirituais. Existem festas que a gente faz, que a gente guarda todos os anos e que eu não sei se você já reparou, elas acabam trazendo para a gente muito mais peso, angústia, culpa do que realmente alguma coisa que vai nos libertar e nos emancipar das coisas desse mundo. E essas festas podem ser boas ou ruins, a gente tem que aprender a escolher os momentos certos para celebrar as coisas certas. Então eu vou te dar um exemplo de como eu faço. Já há muitos anos eu decidi parar de celebrar a festa de Natal, não somente por conta da hipocrisia religiosa mesmo das pessoas, da hipocrisia que existe uns com os outros, mas principalmente por conta de todo o consumismo que é incentivado nesse dia. As pessoas compram um monte de presentes para dar para pessoas que elas não gostam muitas vezes, e são presentes que não fazem sentido para a pessoa que ganha, que também não fazem muito sentido para a pessoa que está dando, e fica todo aquele clima esquisito, todo mundo fingindo que está feliz. Além disso, as pessoas acabam comendo pra caramba e alimentos que não são muito saudáveis para a vida delas, então as pessoas acabam celebrando como o evento mais importante do ano algo que vai apontar para um consumismo, e eles acabam levando os próprios filhos para participar dessas coisas. Então, pois bem, eu deixei isso de lado, porque eu percebi que durante esses momentos essas coisas estavam trazendo mais mal do que bem, porque aparentemente a gente acabava gastando todo o dinheiro, a gente gastava o tempo que a gente não tinha, a gente preparava um monte de coisa, não só comida, como as festas, sem trazer nenhum resultado significativo uns para os outros e nem para a gente do ponto de vista espiritual. E para substituir esses momentos, a minha esposa e eu começamos a estudar como realizar festas que Deus tinha orientado para a gente fazer. Então, qual que deveria ser o caráter certo para, por exemplo, a gente conseguir fazer um descanso anual com os nossos filhos e isso ser uma coisa significativa para todo mundo? E foi aí que a gente descobriu, por exemplo, que existe uma tal de festa de Sukkot no hebraico, que significa festa de cabanas, ou que tem gente que chama de festa de tabernáculos, que são 8 dias que a gente tira para ficar mais próximo dos nossos filhos e a gente, por exemplo, fazer um acampamento, armar algumas barracas, contar algumas histórias, tocar algumas músicas espirituais juntos, e foi aí que a gente começou a ressignificar o nosso tempo. Quer dizer, morando em barracas, a gente tinha a percepção de que talvez a gente nem precisasse de tanta coisa, a gente não precisasse de computador, não precisasse tanto de um celular, e que os próprios relacionamentos que a gente tem uns com os outros e do relacionamento que a gente tem com Deus, com o nosso Pai Celestial, é o suficiente. Então essa festa de cabanas acabou ajudando a gente a ressignificar por que estamos juntos, por que estamos trabalhando tanto,
Ou o que queremos para as nossas vidas? O que realmente é importante? Diante de tantas inseguranças que as pessoas têm com relação a roubo, a perdas de investimentos, o que realmente tem valor para nós? O que devemos preservar? Isso nos ajudou a perceber que existe um alicerce espiritual e é sobre isso que não devemos abrir mão. E eu particularmente atribuo aos momentos em que a gente começou a realizar essas festas anualmente, e não existe somente a festa de Cabanas, como a de Páscoa, Pentecostes, entre outras, e também esses momentos de descanso espiritual, em que algumas pessoas costumam chamar de Shabá, foi isso que ajudou muito a trazer esse realinhamento de tempo para mim, a ponto de que eu posso dizer para você, quando eu era jovem eu tinha diversas crises de depressão ou desânimo para fazer as coisas, e depois que a gente se alinhou nesse sentido, houve um resultado muito significativo, não só para mim, como para minha esposa e os meus filhos, e é por isso que eu estou compartilhando isso com você. Isso não significa que você tenha que fazer as coisas exatamente da maneira como eu estou te dizendo, mas eu queria compartilhar isso com você sobre produtividade, porque as pessoas me perguntam muito sobre isso. Como é que eu consigo fazer tantas coisas? Será que eu sou muito inteligente? Será que eu estudei muitas metodologias? E a verdade é que eu estudei muito a respeito de metodologias de processos, de gestão de tempo, gestão de pessoas, mas para falar a verdade, eu acabo utilizando na prática poucas dessas coisas, porque as coisas mais importantes a gente acaba abstraindo nos próprios ciclos de ressignificação, nesses pequenos momentos que a gente tem durante o dia, semana, o mês e ao longo do ano, para conseguir ter uma clareza espiritual de propósito. E se você gostou desse vídeo e gostaria de saber mais, por exemplo, a respeito do que são essas festas santas, se aprofundar mais nessa questão, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!